Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos com reflexões sobre o impacto da sinistralidade rodoviária na economia. Os números que marcaram os primeiros 6 meses do ano voltaram a ser motivo de debate hoje aqui em Luanda. São contas em relação às mortes registadas, que se resumem numa média de cerca de 80 pessoas por mês. Os dados mostram que houve uma redução em relação ao ano passado, mas o quadro continua preocupante. Não é novidade que os acidentes rodoviários constituem a segunda maior causa de mortes em Angola. Números do primeiro semestre deste ano confirmam uma vez mais que as estradas do país se transformam a cada dia que passa num autêntico corredor da morte. Estes jovens partilham da ideia segundo a qual é necessário haver maior respeito pelas regras de trânsito. Uns não passam a passadeira, querem atravessar porque estão perto e a passadeira está muito longe e querem passar só assim espontaneamente. Até há passadeiras, mas perto das passadeiras seria muito melhor se houvesse, por exemplo, alguma sinalização que permitisse com que tanto os peões, tanto os condutores soubessem quando ou qual é o momento apropriado para fazerem a sua ultrapassagem. A condição das estradas e o mau estado das viaturas estão entre as causas dos acidentes. Entretanto, existem outras, como explica esta ativista. A negligência dos automobilistas configura hoje a principal causa, porque fala-se que o mau estado técnico das vias e a falta de iluminação pública configuram as principais causas. Não é verdade, pese embora também fazem parte das causas, mas não são as causas primárias. A causa primária da sinistralidade rodoviária consiste na negligência do homem, que tem a responsabilidade de conduzir o meio rolante. À margem do primeiro Fórum Intermunicipal de Reflexão sobre o Impacto Socioeconômico dos Acidentes nas Estradas, o chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária de Luanda disse que os números são assustadores. Durante o primeiro semestre do ano 2023, nós registramos 1.686 acidentes de viação. Estes acidentes ceifaram a vida de 441 cidadãos e feriram outros 1.873. Portanto, é muita gente envolvida em acidente de viação, é muita gente a morrer e muita gente a ficar ferida em consequência dos acidentes de viação. A nível do nosso município, no primeiro semestre de 2023, a Seção Municipal de Trânsito e Segurança Rodoviária registrou um total de 160 acidentes de viação que tiveram como consequências 41 mortes e 193 feridos, entre outros danos causados. Os números da sinistralidade rodoviária são cada vez mais preocupantes. Só em Luanda, nos primeiros 6 meses deste ano, morreram mais de 40 pessoas, de acordo com a Direção Provincial de Trânsito da capital do país. Tudo isso só acontece porque parte dos peões não observa as regras de travessia das estradas. Muitos não atravessam nas passadeiras e nem nas pedonais, o que faz com que aumente o número de atropelamentos. Os atropelamentos já há algum tempo têm estado a liderar, portanto os números preocupam-nos bastante e as causas estão identificadas em algumas situações. Por exemplo, os peões teimam em fazer a travessia debaixo das pedonais, a travessia de forma desordenada, alguns automobilistas não respeitam os peões nas passadeiras. Outros destaques no jornal: expectativas sobre o ano letivo 2023-2024, período aberto, aulas arrancam segunda-feira. E também detalhes sobre o incêndio no Hospital dos Cajueiros. A área dos medicamentos foi a mais afetada. Dinâmica de facilitação de vistos, reações no meio social sobre as vantagens da iniciativa. Novo Aeroporto Internacional de Luanda, com inauguração prevista para novembro. E há abordagens na 4ª edição da Feira da Batata e Milho, que decorre na província do Bié. Farmácias hospitalares, o essencial dos debates que marcaram o simpósio realizado aqui em Luanda hoje. O corpo perfeito. Me acho bonita, linda. É sim possível ter um corpo perfeito praticando exercícios físicos. Desde que eu comecei a treinar, eu vi inúmeros resultados. Nós aconselhamos sempre a prática de exercícios físicos e espera os resultados.
procedimentos estéticos comprometedores. As pessoas que recorrem a outros tratamentos como jardim e outras coisas também têm que ter noção que há consequências e têm que estar dispostas a, na altura certa, a pagar o preço. Escolhas e opções letais. Sabemos que alguns homens, quando fazem uso desses hormônios de crescimento, têm complicações a nível sexuais. Por exemplo, começamos a ter problemas de arritmias cardíacas, as pessoas acabam por morrer. Reportagem da semana. Aqui no Girassol Jornal, outra vez, boa noite. Luanda foi hoje palco do primeiro simpósio de farmácia hospitalar com debates sobre várias temáticas. Em destaque esteve a gestão da qualidade de saúde, o número reduzido de farmácias nas unidades dos hospitalares do país e figura entre os assuntos mais debatidos. Conhecer a importância da farmácia no âmbito hospitalar, as principais atribuições do farmacêutico nas unidades hospitalares, bem como do fluxo e uso racional de medicamentos, dominaram o primeiro simpósio que reuniu mais de 60 profissionais de saúde nesta sexta-feira no Instituto Hematológico Pediátrico Doutora Vitória do Espírito Santo. Poderá trazer melhorias gradativas para os serviços, principalmente uma das vezes que a maioria dos hospitais não tem uma gestão adequada. Este primeiro simpósio vem para poder reforçar daquilo que é para assegurar a qualidade da terapia ou da terapêutica quanto aos doentes que não fazem parte dos nossos serviços hospitalares. Primeiro é que não tínhamos quadros formados, capacitados, especializados neste ramo de farmácia. É a razão pela qual tanto o Instituto Hematológico Pediátrico, Doutora Vitória Espírito Santo, está a realizar este evento com participação, ou precisamente em comum com a Universidade Jean Piaget de Angola, que é uma unidade académica de reputação nacional, no entanto, e que tem formado muitos farmacêuticos. Estamos uma grande incongruência no processo de farmácia hospitalar em Angola. Fala-se muito de farmácia comunitária, mas nós queremos falar da assistência farmacêutica no âmbito hospitalar. Motivo pelo qual este é o primeiro simpósio a ser organizado em Angola. Em Angola existem mais de 1000 farmacêuticos, uma quantidade considerada insuficiente para cobrir o número de hospitais existentes no país. Sendo a Ordem dos Farmacêuticos que regula o exercício da profissão, atualmente contamos aproximadamente 1.300 farmacêuticos. No mínimo, cada hospital deve ter, todos que têm pelo menos 50 camas, devia ter pelo menos um farmacêutico. Implica o número de farmacêuticos deve se contabilizar em função do número de camas. Temos aproximadamente 700 estudantes a frequentarem o curso de Ciências Farmacêuticas e esse ano temos uma bastante adesão. Estamos com 180 já inscritos. Durante a atividade, foi igualmente destacado o impacto do farmacêutico nos hospitais. O farmacêutico é o pessoal muito importante que deve estar na cadeia antes, durante e depois da utilização dos medicamentos. Implica ele que investiga, ele que produz e ele que deve controlar as possíveis consequências que esses fármacos podem exatamente acarretar. Há fármacos, imaginemos, que não podem estar em contato direto com a luz do sol. E quando nós expomos ao sol, em vez de esperar no ano indicado, geralmente esse fármaco expira antes do tempo. Implica que a substância ativa deve estar degradado aproximadamente a 10%. E esse 10% de degradação geralmente tende a ser metabólitos tóxicos. O colóquio, dirigido sob o lema Gestão à Qualidade da Saúde, melhoremos a qualidade do atendimento na farmácia hospitalar, é uma parceria entre o Instituto Hematológico Pediátrico Doutora Vitória do Espírito Santo, Ordem dos Farmacêuticos de Angola e a Universidade Jean Piaget. E seguimos com o desenvolvimento sobre um incêndio que aconteceu na madrugada no Hospital dos Cajueiros, no Kazanga. O incêndio afetou maioritariamente a área de medicamentos e de materiais gastáveis e, segundo a direção do hospital, teve como origem um curto-circuito. Não há registro de mortes. O que se sabe é que o depósito em causa atendia também outros centros de saúde do município do Kazanga. Eram exatamente 4 horas da madrugada de hoje quando se deu o incêndio que destruiu praticamente todo o armazém. Rapidamente, a direção da unidade sanitária alertou o corpo de bombeiros para acudir à situação. Nós tivemos prejuízos avultados. Isso, como vem,
temos quase tudo que é material gastável, consumíveis, todo o hospital neste depósito de medicamento. A zona nesse momento está isolada, não é? Porque aconteceu algo que eles estão a trabalhar no sentido de poder esclarecer então o que é que ocorreu. Até o momento da reportagem, não foi possível quantificar os danos materiais causados pelo incêndio que destruiu várias toneladas de medicamentos e equipamentos gastáveis. Apesar de ser um armazém onde nós colocávamos os consumíveis, mas os consumíveis aqui que eram colocados são mais no âmbito de que nós chamamos como soro, máscaras, as luvas, as seringas, mas quanto à medicação, os medicamentos que são habitualmente utilizados aqui no hospital, são os medicamentos endovenosos, nós temos isso num outro espaço, muito bem reservado, que é um espaço que não foi atingido. O Hospital Geral dos Cajueiros atende pacientes de todas as localidades de Luanda, com realce para os utentes dos municípios do Kazenga, Viana e Luanda. É a pensar na importância da referida unidade sanitária que o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, prometeu trabalhar para que nos próximos 10 dias o depósito seja reconstruído. Esta tarde, em princípio, vamos iniciar as demolições para termos condições de imediatamente começarmos a construção e a reparação aqui do depósito. A expectativa que temos igualmente é que nos próximos 7 a 10 dias possamos recuperar o espaço para que o depósito possa voltar a funcionar. Entretanto, hoje mesmo, a Central de Compras e Aprovisionamento de Medicamentos e Meios Médicos, SECOMA, fez a entrega de um contentor composto por vários produtos que vão aliviar as dificuldades do hospital, que mesmo com acidente, não parou de funcionar. Nomeadamente, soros, de mantel de biossegurança, leites nutricionais, também temos aí antibióticos, antitússicos, temos biombos, temos lidocaína, enfim, tudo aquilo que se perdeu está a ser reposto neste momento. O governante reconheceu que deve haver maior controlo destes compartimentos hospitalares pela sensibilidade que apresentam. Provavelmente, a maior parte dos casos vão ser de circuitos elétricos e por conta disto, tanto, temos que olhar um pouco a questão da manutenção. Naturalmente que não estamos imunes a que isso não aconteça, mas, tanto, podemos reduzir o mínimo esse risco. O incêndio não causou vítimas humanas e o que sabemos é que o Corpo de Bombeiros trabalha neste momento nas investigações para apurar se trata de um curto-circuito ou de fogo posto. Novo Aeroporto Internacional de Luanda. Prazos de conclusão. Em destaque. Está aberto o ano letivo 2023-2024. O ato oficial aconteceu na província de Malange e foi prestigiado pela Ministra de Estado para a Área Social. O Ministério da Educação espera um aproveitamento melhor dos alunos no período que arranca oficialmente hoje, apesar das condições que não são das melhores na maioria das escolas do país. O país vai contar com mais de 1 milhão de novos alunos para o ano letivo que arranca na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pela Ministra de Estado para a Área Social. No sentido da concretização destes compromissos, foram admitidos ao sistema de ensino no presente ano um total de 8.933.125 alunos, dos quais cerca de 1.560.328, ou seja, 17,5% representa o número de crianças que vão ingressar pela primeira vez no sistema de ensino. Dalva Ringote, que procedia em Malange a abertura oficial do ano letivo 2023-2024, disse que mais províncias irão beneficiar do programa de distribuição da merenda escolar. A expansão das infraestruturas escolares, o reforço da oferta de transporte, o alargamento do acesso à saúde, a expansão da merenda escolar, entre outros. Tudo isso no quadro das tarefas fundamentais do Estado angolano
bem como dos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2030 e da Agenda Africana 2063. Entretanto, a classe docente clama pela construção de mais escolas dentro e fora das comunidades. Falando de escola para crescimento populacional, nunca vamos achar suficiente, isto por causa da taxa de crescimento, isso é também crescimento populacional do município. Então, estamos ainda assim a ajeitar-se com aquelas, de maneira a corresponder à necessidade. E a Associação Nacional do Ensino Privado em Malange entende que os 10% propostos para o aumento das propinas ainda não satisfaz os anseios da ANEP. Eu gostaria de situar porque é que eu digo que não satisfaz para o nível da nossa província. Existem ainda instituições do ensino privado onde a propina está taxada a 1.000 kwanzas. Outras ainda em 700 kwanzas. E ao termos esses 10%, para quem tem uma propina de 700 kwanzas, são 70 kwanzas. É irrisório. Em relação ao assunto, a ministra da Educação respondeu o seguinte: Não, a propina não é aqui neste momento chamada. Os materiais gratuitos são da 6ª classe e isso já estão com as direções provinciais, é um estoque do ano passado e começam a ser distribuídos ou já foram distribuídos. Os desafios da classe docente a nível da província de Malange continuam a ser preocupantes. Os professores, por exemplo, pedem a construção de mais novas escolas para dar resposta ao número de alunos fora do sistema normal de ensino. Entretanto, o Simprof está preocupado com a questão salarial da classe. Então, continuamos a debater no sentido de que essa tabela tenha lugar e seja aprovada, que é para satisfazer os interesses da classe docente. Mais de 400 mil novos alunos estão inscritos para o novo ano letivo em Malange. Para o presente ano letivo, projetou-se matricular 420.987 alunos, 42 mil na classe de iniciação, 220 mil no ensino primário regular, 41 mil nos módulos do ensino de jovens e adultos no ensino primário, 63 mil no primeiro ciclo do ensino secundário geral e 7.982 nas turmas de ensino de jovens adultos do primeiro ciclo do ensino geral. E as propinas do ensino particular não podem superar uma ordem de subida de até 10%. A medida consta de um comunicado conjunto assinado pelos Ministérios das Finanças, Educação e Ensino Superior. Com a retirada da subvenção à gasolina, alguns colégios manifestavam a intenção do ajuste no valor das propinas e emolumentos, facto que gerou muita especulação de preços. Entretanto, o governo apresentou, através de um decreto executivo conjunto, a nova fórmula de ajuste de propinas e emolumentos para o ano letivo e académico 2023-2024. Num comunicado conjunto, os Ministérios das Finanças, Educação e do Ensino Superior afirmam que o valor das propinas e emolumentos continua sob o regime de preços vigiados e a sua base de cálculo para o ajuste anual passa a ser feita levando em consideração a taxa de inflação homóloga do mês de maio de cada ano, publicada pelo INE, Instituto Nacional de Estatística. Tendo em conta que a taxa de inflação homóloga de maio de 2023 situou-se em 10,62%, para o ano académico 2023-2024, o decreto executivo conjunto, a ser publicado brevemente, estabelece esse limite para a variação do valor das propinas e emolumentos. Participaram na reunião os secretários de Estado para as Finanças e Tesouro, para o Ensino Superior, representantes do Ministério da Educação e das associações das instituições do ensino superior privadas, do ensino particular, Associação de Estudantes do Ensino Superior Privada de Angola e o presidente do Movimento Nacional de Jovens Universitários de Angola. A inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda acontece em novembro, muito antes da previsão anterior. Segundo o ministro dos Transportes, que esteve hoje a constatar as obras, os trabalhos devem terminar no dia 30 deste mês.
Restam apenas 71 dias para a inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda, num ato marcado para 10 de novembro deste ano. A garantia é do Ministro dos Transportes, que conduziu uma visita guiada no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, para averiguar o grau de execução da infraestrutura. Dia 10 de novembro de 2023 é a data prevista para a inauguração deste aeroporto. O prazo oficial para a conclusão da obra estava originalmente estipulado para 30 de setembro, mas os empreiteiros têm a previsão de entregar já no dia 27 de setembro, com o valor total do financiamento a rondar em cerca de 3 mil milhões de dólares. Na prática, aquilo que temos contratualizado é o acordo de transferência dos trabalhos da CIF para o Governo, porque a CIF deixou de ter capacidade de concluir este aeroporto. Os valores estão perfeitamente identificados, estão contratualizados, 1.042 milhões de dólares, portanto estamos a falar de 1.400 milhões de dólares, que é hoje o volume de endividamento, portanto independentemente das fontes e dos prazos de reembolso, o importante é nós refletirmos sobre o custo de investimento que está em causa, 3 mil milhões aproximadamente, 2,8 mil milhões, e se isso é um número digamos, não razoável para aquilo que todos nós hoje vimos, incluindo todo o conjunto de infraestruturas como este próprio edifício onde nós estamos presentes. Ricardo D'Abreu garantiu que a comissão que vai dar arranque à cidade aeroportuária já está criada numa área de 11 mil hectares e será construída de forma faseada. Para o Ministro dos Transportes, o projeto não será apenas uma ampliação do aeroporto já existente, mas uma cidade que vai facilitar a circulação de pessoas e bens. A cidade aeroportuária, portanto, neste momento está aprovado então aquilo que será a comissão que irá preparar os instrumentos para a sua implementação, portanto, coordenado por Sua Excelência, Ministro de Estado da Coordenação Económica. Temos a responsabilidade então de preparar as peças, seja os planos urbanísticos, estudo de viabilidade e o modelo económico para a implementação da cidade aeroportuária. Há bocado falávamos de 11 mil hectares, portanto, que é a área circundante a esta infraestrutura e, obviamente, que não será feito tudo de uma vez, portanto, será de forma faseada. As vias de acesso também estão a ser preparadas, sendo a implementação do metro de superfície uma das características mais notáveis deste aeroporto, que, segundo Ricardo D'Abreu, as obras para a sua instalação estão em fase avançada. Temos a estação aqui no aeroporto, que está associada a 4 outras estações até o Bungo, com uma estação nova para a ligação ferroviária aqui ao novo aeroporto internacional. Temos praticamente fechado o traçado que iremos desenvolver do metro de superfície. E em função desta infraestrutura e daquilo que é hoje a necessidade de mobilidade nesta região este da nossa província, nós estamos a começar a primeira fase exatamente aqui nesta zona. Portanto, para estas áreas, entre a estalagem, Quilamba, KK 5000, até chegarmos aqui ao novo aeroporto. A certificação final desta infraestrutura está programada para o final de outubro, estando assim preparada para receber os primeiros aviões de carga. E a sociedade já reage sobre a iniciativa do Executivo, que trabalha para tornar mais facilitado o processo de concessão de vistos com outros países. A maioria dos munícipes aponta para vantagens de fórum económico. O país pode, com isso, ganhar facilmente novos investidores e explorar da melhor forma o setor turístico. Há muito que se tem dito que o turismo pode ser o novo petróleo da economia angolana. O potencial existe, entretanto, faltam ações concretas para a funcionalidade do setor. Nós em Angola temos muitos hotéis, só de 3, 4 e 5 estrelas. Temos cerca de 240 hotéis, temos cerca de 40 mil quartos. Temos cerca de 1.600 pensões e, de facto, nós ficamos felizes que venham, porque as nossas taxas de ocupação são muito baixas. Nós queremos aumentar as taxas de ocupação. Teremos mais aderência dos hóspedes, visto que até o nosso hotel, ultimamente, estamos a receber muitos hóspedes estrangeiros. Acho que é uma boa valia para o setor hoteleiro. Nos próximos tempos, os estrangeiros interessados em visitar Angola terão maior facilidade na aquisição de vistos de turismo.
Uma medida aprovada em reunião do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, nesta quarta-feira. O turismo é um dos setores que alavanca qualquer economia, sobretudo no contexto moderno. Portanto, a isenção de vistos, não é, dos cidadãos que vêm dos países que integram o G20, principalmente, é muito importante porque são países de renda média alta. Portanto, atrair cidadãos oriundos desses países significa também atrair dinheiro, ou seja, dólares ou divisas para Angola. Doravante, o processo de concessão de vistos de turismo para Angola passa a ser mais rápido. A ação tem como pano de fundo o desenvolvimento do setor e o incremento na arrecadação de receitas para o país. Durante muito tempo culpamos o Estado, não criou as condições, criou muitas dificuldades por causa dos turistas. Agora também está no nosso lado, nós empresários temos que trabalhar, temos que nos organizar. Não é só dizer que o Estado e nós, o que é que estamos a fazer? Estamos a nos organizar, é um desafio nosso também, não é? No caso especificamente de Angola, grande parte dos nossos hotéis são compostos, digamos assim, por hotéis de alto padrão, o que pode criar um empecilho na atração massiva de turistas. É necessário também haver políticas fiscais voltadas para este setor, a fim de que o país possa ter não só hotéis de alto padrão, como também de médio padrão e até mesmo hotéis de baixo padrão. Para este economista e docente universitário, se por um lado abrem-se novas perspectivas de crescimento deste segmento de negócio, por outro lado, aumentam os desafios não apenas para os operadores, mas para o próprio Estado. É necessário sim investir-se também pesado no que toca a uma infraestrutura de saúde pública de qualidade, redes de telecomunicação e fundamentalmente a internet veloz, é muito importante. Hoje promove a conectividade entre diferentes pessoas que estão em diferentes pontos do mundo. O que nós queremos efetivamente é que o setor do turismo consiga criar muitos empregos diretos e muitos empregos indiretos. Nós já chegamos a ter 223 mil funcionários na área da hotelaria. O que nós queremos agora também é trabalhar num programa mais amplo, conjuntamente com o governo, com as instituições do Estado, para que efetivamente o turismo tenha alguma sustentabilidade e que as pessoas olhem para Angola com muito prazer, porque Angola é dos poucos países do mundo que tem tudo para que o turismo seja uma verdadeira indústria. Com a decisão, o governo angolano busca fomentar o turismo, o comércio e também aumentar os postos de emprego nos diferentes setores da economia. Na Assembleia Nacional foram hoje recebidos 2 embaixadores acreditados em Angola. São, nomeadamente, os embaixadores de Espanha e Cabo Verde. O embaixador espanhol reiterou na ocasião o interesse de ver reforçado o volume de trocas comerciais entre Angola e Espanha. Foram 2 audiências concedidas nesta sexta-feira pela Presidente da Assembleia Nacional a 2 embaixadores residentes em Angola. O primeiro a ser recebido foi o embaixador do Japão, que ressaltou as grandes potencialidades econômicas de Angola, augurando maiores oportunidades de negócios com o seu país. O diplomata defendeu, por outro lado, a necessidade do aumento do volume de negócios com o seu país, com vista a fortalecer cada vez mais a cooperação bilateral. O volume de negócios atualmente não está muito satisfatório. Não posso dizer que é grande. Por isso, nós assinamos acordo de promoção do investimento para incentivar a vinda, a maior investimento dos recíprocos entre os países. O diplomata nipônico lembrou a recente visita do presidente João Lourenço ao seu país, bem como a visita do ministro japonês ao nosso país. Na sua perspectiva, estes acontecimentos contribuíram para abrir uma nova era de cooperação entre os 2 Estados. Depois, foi a vez do embaixador cabo-verdiano. Na sua intervenção, sublinhou que os governos de Angola e do seu país deverão trabalhar para renovar o acordo de cooperação bilateral dos transportes relativo à conectividade aérea direta entre Angola e Cabo Verde. Nós queremos fazer mais. Sobretudo, estamos em diálogo muito estreito com as entidades angolanas na área dos transportes aéreos, no sentido de renovar a conectividade que já existiu,
Vamos concentrar esforços e energias nessa área, complementadas pelos transportes marítimos. Portanto, sem conectividades diretas entre os países, não pode haver parcerias estreitas e sustentáveis. Um outro setor que estamos a aprofundar é na área da agricultura, tendo em conta algumas facilidades que o governo angolano concedeu. O embaixador ressaltou o investimento feito no setor do turismo por promotores angolanos em Cabo Verde, bem como na área da cultura. Os dois diplomatas conversaram também com Carolina Cerqueira sobre a reunião de Luanda da União Interparlamentar a ser realizada em outubro, que deverá juntar mais de 1.700 deputados de diferentes parlamentos do mundo. Abordagens na Feira da Batata e do Milho. Em destaque. E avançamos para a atualidade internacional. Destaque para o Gabão. Já está aqui a Janete Meio-Dia para o desenvolvimento deste e de outros assuntos. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Já falaremos sobre o Gabão, por agora começaremos no Zimbábue. Avança. Assim que nos acompanha, boa noite. O principal partido da oposição do Zimbábue convocou hoje protestos em todo o país e uma repetição das eleições. Segundo a Coalizão de Cidadãos para a Mudança, as eleições deram vitória fraudulenta ao presidente Emmerson Mnangagwa para um segundo mandato. O apelo da oposição surge depois de Mnangagwa ter dito que a votação era válida e alertado que haveria repressão a qualquer um que espalhasse o caos no Zimbábue. Confira a seguir outras notas internacionais. A União Africana exigiu a libertação imediata do presidente gabonês Ali Bongo Ondimba e dos membros da sua família que estão detidos na residência presidencial na sequência do golpe de Estado levado a cabo pelos militares. A exigência foi feita através de uma declaração a partir de Addis Abeba, capital da Etiópia e sede da União Africana. Nesta quinta-feira, a Organização Africana anunciou a suspensão do Gabão da instituição com efeitos imediatos. A deliberação consta das decisões tomadas na reunião de urgência do Conselho de Paz e Segurança, realizada para a análise da situação no Gabão. O Conselho de Segurança apela ao restabelecimento imediato da ordem constitucional através da realização de eleições livres, justas, credíveis e transparentes que deverão ser observadas pela União Africana e pela Missão Regional de Observação Eleitoral. O presidente de transição do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, reuniu com membros de uma delegação russa para, entre outros assuntos, discutir uma possível cooperação militar. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Yunusbek Yevkurov, garantiu que a cooperação militar, técnica nos domínios da economia e energia nuclear são questões que mereceram destaque. O responsável assegurou que tudo será feito para desenvolver o Burkina Faso nessas áreas. No campo da cooperação militar, os diplomatas previam discutir o formato de treinamento dos cadetes e oficiais de diferentes níveis, incluindo pilotos burkinabes. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vão manter um encontro na segunda-feira para conversar sobre uma possível retoma do acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. A guerra na Ucrânia também deverá estar em discussão entre os dois chefes de Estado, de acordo com o anúncio feito pelo Kremlin. O acordo de grãos do Mar Negro, intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas em 2022, terminou em julho, depois de a Rússia se ter retirado do mesmo, sob a alegação de que os seus interesses não estavam a ser satisfeitos. Um cidadão norte-americano pertencente à Corporação de Bombeiros viu a sua casa ser atingida por um incêndio enquanto trabalhava no combate a um outro. Trata-se do capitão Dwayne Hicks, que incorporava a equipa de bombeiros que combatia o incêndio quando percebeu que o fogo estava a mudar de lado e ia em direção à sua casa. O capitão disse que percebeu que a sua casa seria atingida depois de ver a mudança na direção do vento, mas que não podia parar o trabalho porque havia muito por se fazer onde estava. Hicks, que perdeu completamente a sua casa, referiu que o objetivo principal era salvar o máximo de vidas possíveis. Atualmente, ele e a sua esposa estão hospedados no local. Está tudo dito quanto à atualidade internacional. Até amanhã, aqui na Simeão. Boa noite. Boa noite, Janete. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até já, Janete. E os últimos 6 meses não foram bons para a economia chinesa, que tem sido marcada por baixas.
que se refletem na redução do investimento estrangeiro, aumento do desemprego juvenil. A moeda do país está em queda, mas a crise é maior no mercado imobiliário. A economia da China entrou em deflação pela primeira vez com a queda dos preços em julho. O índice oficial de preços ao consumidor caiu 0,3% no mês passado em relação ao mesmo período do ano anterior. No centro dos problemas econômicos da China está o crescimento lento, o desemprego entre os jovens, baixo investimento estrangeiro, exportações e moeda fraca. Com o surgimento da pandemia da Covid-19 no país e privatização das empresas, as famílias chinesas perderam o poder de compra. A dívida do governo local disparou devido a uma queda acentuada nas receitas da venda de terras no setor imobiliário, bem como os bloqueios contra a pandemia da Covid-19. Diante desta situação vivida no país, o governo chinês impôs altas taxas de juros para as empresas que pediam empréstimos. Estas emprestavam milhões de dólares e não conseguiam pagar. As medidas focadas em projetos de infraestruturas lideradas pelo governo também levaram à expansão de crédito sem precedentes e ao aumento da dívida do governo local. O Banco Popular da China, o regulador financeiro e o regulador de valores mobiliários do país comprometeram-se a trabalhar juntos para enfrentarem esse desafio, indica um documento do Banco Central da China. A província do Bié acolhe a 4ª edição da Feira da Batata e do Milho, que é também marcada com abordagens sobre a importância dos cereais e grãos no combate à fome e à pobreza. Dados divulgados hoje dão conta que o país gasta todos os anos cerca de 400 milhões de dólares com a importação de cereais. Cerca de 400 milhões de dólares é o valor gasto anualmente por Angola na importação de cereais e grãos, declarou o presidente do Grupo Empresarial Agrimente, Luís Assis, durante a primeira Conferência Internacional de Cereais e Grãos, que teve início hoje no Quito, província do Bié. Nós em Angola temos uma produção ainda que não satisfaz a demanda, não é? Mas os indicadores são relativamente bastante animadores e esperamos que nos próximos 3 a 5 anos possamos atingir a autossuficiência em termos de grãos. Ainda é um processo grande, não é? Ou seja, longo, mas de acordo com aquilo que são os incentivos que o próprio Executivo tem estado a dar, acreditamos que vamos poder chegar onde desejamos. O governador do Bié, Pereira Alfredo, disse que um dos objetivos da conferência é reduzir as exportações e assegurar a autossuficiência da população. A 4ª edição da Feira da Batata e do Milho, edição 2023, propõe-se também, por além da realização desta conferência, divulgar a capacidade produtiva da nossa província, a captação de investimento privado nacional e estrangeiro, para o aumento da produção local, com vista a contribuir cada vez mais na redução, substituição das importações, no combate à fome e à pobreza e ainda empoderar as nossas comunidades. Para tal, lançamos o apelo a todos os investidores nacionais e estrangeiros que a nossa província do Bié convida a todos os interessados que as portas estão abertas para receberem todos aqueles que entendam juntarem-se a esses esforços. O Bié é o maior celeiro de Angola desde a época colonial e também o maior produtor de milho. O município do Quito, que é a capital da província, é líder na produção de batata doce, batata rena e hortícolas. A diretora do Instituto Nacional dos Cereais, Maria José Garçal, falou dos desafios do país na produção de grãos e cereais e declara que é necessário a introdução da tecnologia nesse processo. Existe investimento público que é necessário fazer, como melhoramentos hidroagrícolas, sobretudo para o arroz, para relançar o arroz, capacidade de armazenagem da rede pública para congregar a produção que é adquirida pelo Estado e montar os sistemas, etc. É preciso certificar também as produções e, portanto, tudo isso são alguns investimentos que são necessários ao nível público. Ao nível privado, é óbvio que é preciso criar empresas
pequenas, médias e grandes, mas todas elas com tecnologia adicional, porque é preciso produzir e aumentar a produtividade. Isso se faz com tecnologia. Ao nível das cooperativas também temos esperança que os processos de produção de grãos também sejam tecnificados dentro do possível e ao nível das cooperativas para potenciar a produtividade, sobretudo. A província do Bié acolhe pela primeira vez a Conferência Internacional sobre Grãos e Cereais, à margem da 4ª edição da Feira da Batata e do Milho, com abordagens sobre a importância dos cereais e grãos para o combate à pobreza. E hoje temos a reportagem da semana, com um retrato das lutas na busca pelo corpo perfeito. Os procedimentos estéticos, escolhas que comprometem a saúde e o que dizem os especialistas sobre o assunto. A reportagem tem a assinatura do Custódio Jacinto. O corpo perfeito. É possível ter um corpo perfeito. E as suas implicações. A Jarda, vou dizer que futuramente há muita gente que vai ter problema com isso. Começou com edema nos pés, inflamação nas pernas, problema respiratório. Jarda é extremamente perigosa. Nos dias que correm, é crescente e incessante a busca por um corpo perfeito. Alguns optam pela via mais difícil. Praticam exercícios físicos com vista a alcançar o tão esperado corpo perfeito. É possível ter um corpo perfeito, até porque o conceito de perfeito é relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para ti. Então, independentemente daquilo que você define como bonito, é sim possível ter um corpo perfeito praticando exercícios físicos. Quando eu decidi começar a praticar exercícios, eu já sabia de antemão que é um processo, que eu não ia ter resultados imediatos. E eu estava disposta a passar pelo processo. As pessoas que recorrem a outros tratamentos como Jarda e outras coisas também têm que ter noção que há consequências e têm que estar dispostas, na altura certa, a pagar o preço, porque a fatura chega, mais cedo ou mais tarde, mas chega para todo mundo. Isso de procurar as coisas que vão dar um resultado rápido tem consequências gravíssimas que nós já vimos acontecer com outras pessoas. Então, se tu queres ter o corpo desejado, trabalha, vem para o ginásio, treina arduamente. Inúmeras são as pessoas que ultrapassam os limites na tentativa de ter o corpo perfeito e compram a ideia de obter uma aparência de modelo estabelecido pelas redes sociais por meio de um corpo esbelto que julgam ser mais importante que a manutenção da própria saúde. Hoje, infelizmente, está muito baseado em buscar a perfeição, baseado naquilo que se vê principalmente na internet, nas redes sociais. E aí sim está um erro, porque cada pessoa tem a sua beleza, tem o seu perfil, tem as suas características e isso deve ser respeitado, inclusive em questões anatômicas mesmo. A beleza ela tem que ser boa, ela tem que ser perfeita para você quando você se olha no espelho, não quando você idealiza a beleza de outro em você. A busca pelo corpo perfeito tem sido a meta de muitas mulheres e até homens. Para tal, muitas vezes os fins podem justificar os meios. A Jarda é para muitos um dos métodos para ter o corpo mais bonito. O procedimento é barato em muitos pontos da cidade de Luanda, mas por vezes deixa sequelas para a vida toda. Por iniciativa própria e ciente dos riscos, esta modelo conta que recorreu à Jarda para ter um corpo mais bonito. Foi gosto mesmo, queria ter um corpo mais avantajado, porque sempre fui grande, sempre tive rabo, perna. Então foi por gosto, por livre, espontânea vontade, porque é mesmo ser rabuda, gostoso. Nós usamos mal, há muita gente que usa mal o nome Jarda. O nome Jarda não foi, esse produto não foi desenvolvido para o uso que temos visto na sociedade. Tem pessoas que precisam disso para regenerar, para fazer a regeneração das cartilagens, da recuperação do corpo. Depois de algum tempo, chegaram as complicações de um procedimento que foi aplicado pelo antigo parceiro e por cada dose, Teresa pagou 100 mil kwanzas.
Foi depois de 2 anos. Começou com edema nos pés, inflamação nas pernas, problema respiratório e alergia, muita alergia. Fui para o hospital, um posto médico nesse caso, fiz a consulta. De princípio não estavam a conseguir resolver um assunto. Depois de tantas tentativas, conseguiram resolver o meu problema. A prática do uso desses hormônios de crescimento de forma não adequada, sem uma prescrição médica, acaba, na verdade, por criar aqui várias situações. Por exemplo, as mulheres acabam sempre por ter o engrossamento da voz, uma expressão facial mais masculinizada, não é? A vulva, em termos sexuais, acabam sempre por ter um aumento do clítoris, não é? O odor a nível vaginal também é muito mais forte. Vivia com alguém que, nesse caso, ele próprio que era o meu doutor, ele também faz esse tipo de serviço. E ele é quem fazia as injeções em mim. Ele é quem fazia toda a medicação, porque eu fazia num outro sítio. Por ciúmes da parte dele, então ele é quem me fazia a medicação, as aplicações todas. Porque ele já fazia esse trabalho muito antes. Então, para não ter que fazer fora, preferia ser ele a fazer. Especialistas sublinham que querer resultados imediatos pode causar sérios problemas à saúde. A jarda, por exemplo, pode retirar o sonho de muitos em formar família. Ela não é biodegradável pelo nosso corpo, ela não é absorvível pelo nosso corpo. Ela simplesmente vai se misturar nas fibras da nossa pele, vai se misturar nas fibras dos nossos músculos, na região onde ela foi aplicada, muitas vezes até aplicando na corrente sanguínea, e isto em algum momento vai lhe trazer um prejuízo à saúde muito grande. Alguns homens, quando fazem uso desses hormônios de crescimento, têm complicações a nível sexuais. Por exemplo, o sistema reprodutor sexual acaba por ser agredido. Por exemplo, o homem deixa de produzir testosterona, não é? Queda de cabelo por conta do excesso desses hormônios. O coração entra em fase hipertrófica, fica muito mais alargado. Começamos a ter problemas de arritmias cardíacas, as pessoas acabam por morrer por falta de insuficiência renal, respiratória também, por conta do uso desses hormônios de crescimento de forma não adequada. É a reportagem da semana e seguimos com o cartaz na rede. Hoje, com o regresso das informações que dão conta do roteiro para o final de semana, desta vez trazido pela Janete Meio-Dia. Janete, cá estás outra vez. Outra vez, boa noite. Boa noite. Sugestões, é? Exatamente. Vamos lá, Eslas. Igualmente, boa noite, assim outra vez. Bem, como o frio insiste em ficar, nada melhor do que aquecer o corpo com boa dança, ao som de Eduardo Paim, que vai realizar amanhã um show às 22 horas no Espaço Lulus Grill. E no domingo tem também música. O show de Eduardo Paim acontece amanhã, como já dissemos, no Morro Bento. E no domingo tem o Festival da Família, que será realizado no Lispot, também no Morro Bento, a partir das 12 horas, com boa música igualmente. E as férias para os pequenos terminaram e na segunda-feira o regresso às aulas está garantido. E para fechar da melhor forma esta fase, acompanhe a primeira edição do regresso às aulas no sábado e domingo, das 10 às 17 horas, com vários atrativos, como oficina de arte, teatro, dança, jogos de interação entre pais e filhos e muito mais. Outras sugestões para quem não quiser sair de casa está aqui na Rede Girassol, com o melhor do desporto, entretenimento e cinema. Por hoje está tudo contado, o encontro fica marcado para a próxima sexta-feira. Até lá, divirta-se bastante. Aqui na Simeão está tudo dito. Obrigada, Janete. Espero que também escolhas um destes roteiros e vá te divertir um pouco no final de semana. Vamos a isso. Apesar de que amanhã tens de trabalhar. Exatamente, sempre com responsabilidade de trabalhar. Há sempre alguma coisa para fazer. Certo. Até amanhã. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã, mesma hora, 19h45, com a Janete Meio-Dia e Adilson Garcia. Fique bem. Boa noite, até amanhã.